Boa noite, é um prazer e uma alegria muito grande nesta noite, dia 17 de agosto de 2020, estar aqui junto com os irmãos, junto com os amigos, compartilhando um pouco daquilo que o Espírito Santo tem colocado na nossa vida, no nosso coração, para que nós pudéssemos compartilhar com você. Estamos na nossa segunda aula, estamos falando a respeito de liderança, e não é uma liderança comum, uma liderança qualquer. Nós estamos falando da liderança baseada na vida e obra de Jesus. Como nós dissemos na aula passada, Jesus, ele foi e é o maior líder de todos os tempos, e ponto final. E eu quero nesta noite continuar a compartilhar com você alguns princípios, algumas atitudes da obra, do ensinamento de Jesus para mim e para você. Mas eu queria nesse momento, antes de nós lermos as Escrituras, eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você nesta noite pudesse estar com o seu coração bem aberto para aquilo que Deus quer falar com você. Vamos orar? Pai de amor e de graça, nós nessa noite queremos te agradecer, queremos reconhecer, ó Deus, através das nossas palavras, atitudes, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que o Senhor é Senhor de verdade sobre as nossas vidas. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, por esse privilégio que temos de nesta segunda aula, nessa segunda-feira, podemos estar compartilhando um pouco da palavra, dos princípios, dos ensinamentos da tua palavra, no que tange a liderança para os nossos irmãos e amigos. Queremos te agradecer nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, hoje é a nossa segunda aula. Semana passada nós falamos um pouco sobre o que é liderança. Nós aprendemos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas. Nós falamos e fizemos um questionamento: por quê? Qual é a necessidade de se falar de liderança? E nós trabalhamos que falar de liderança é algo tão fundamental nos dias como o de hoje. Na verdade, liderança sempre foi importante, mas hoje, dentro do nosso tempo, nós percebemos como é fundamental a presença de uma liderança. Nós falamos já a respeito de alguns aspectos da liderança de Jesus. Por que a liderança de Jesus, por que Jesus foi o maior líder de todos os tempos? Nós falamos que Jesus foi o maior líder de todos os tempos porque Jesus nunca tentou fazer a sua própria vontade. Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos. Por quê? Porque Jesus, ele estava disposto a sacrificar a sua vida em favor dos seus liderados. Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos porque o propósito dele, o propósito único dele, era de fazer a vontade do Pai. Jesus foi o maior líder de todos os tempos, porque a sua vida, as suas palavras, ela era a expressão da sua vida. Jesus, ele não só falava, Jesus, ele vivia aquilo que ele falava. E por último, Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos, porque a sua plataforma, a sua abordagem, ela ia de encontro com a maior necessidade da vida do ser humano, que é justamente esta separação que o homem ele tem de Deus. E hoje nós vamos continuar falando a respeito de liderança. Hoje nós vamos falar algumas coisas concernente às atitudes da liderança de Jesus. Nós vamos abordar alguns temas e nós vamos falar a respeito de algo prático na vida de Jesus,
que o fez se tornar o maior líder de todos os tempos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. O apóstolo Paulo, ele vem abordar esse tema a respeito de quem é Jesus. No Evangelho, nós temos uma descrição de quem foi Jesus. Já o apóstolo Paulo, ele quer mostrar quem foi Jesus. Então é tão importante que você venha nos entender a respeito da vida e obra de Jesus. E Colossenses, no capítulo 2, no versículo 5, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu e você temos que sempre que lembrar que Jesus, ele é o modelo. Jesus é o modelo de Deus para mim e para você, de um homem ideal, de como que Deus espera que eu e você venhamos a nos relacionar com as pessoas, de como que Deus deseja que eu e você venhamos nos relacionar com Ele. Jesus, ele é o modelo. Por isso que o Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus como um homem ideal, como um homem perfeito, como um homem a qual se torna um modelo para que eu e você possamos imitar. Jesus, ele é o exemplo, Jesus é o modelo. Se existe uma pessoa que eu e você devemos copiar, é Jesus. Então, o versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele não quis tomar o lugar de Deus. Jesus, ele não quis assumir a posição de Deus. Nunca, isso não aconteceu. Versículo 7. Ele, além de não querer usurpar e ser igual a Deus, o texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Grave essa palavra, servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. E aí o que ele fez? A Bíblia, o texto diz que ele aniquilou-se a si mesmo. Ele tomou forma semelhante aos homens, e ele se tornou servo. Então, eu quero nesta noite falar com você 7 atitudes que nós vamos encontrar na vida, na obra e na morte de Jesus, na qual, podemos caracterizar que Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos. Mateus, no capítulo 20, no versículo 20, nós vamos entender a primeira atitude de Jesus. Porque o que demonstra nas atitudes de Jesus? Que Jesus, ele foi um líder diferenciado. Mateus, no capítulo 20, no versículo 20, diz assim: então se aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando, fazendo-lhe um pedido. E ela lhe disse, e ele lhe disse: que queres? Ela respondeu: dize-me que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis.
Podereis vós beber o cálice que eu de beber e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E disse-lhe Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é aqueles para quem o Pai tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e os que exercem autoridades são grandes sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, sejais vosso servo, e qualquer que entre vós quer ser o primeiro, sejais servo. Bem-aventurado é o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui eu e você vamos encontrar a primeira atitude da vida da liderança de Jesus. Jesus, ele foi um modelo, ele é um modelo de liderança tão completo. Hoje nós temos 4 linhas que definem liderança. Algumas escolas, elas definem que liderança é aquela pessoa que tem a capacidade de ser inovadora. Então, pessoas inovadoras, elas em alguns lugares são vistas como líderes. Uma outra linha de liderança diz que as pessoas que dominam, que controlam processos, pessoas que entendem toda uma linha processual, seja de produção, seja na parte de relação, essa pessoa é um líder. Uma outra escola fala que aquelas pessoas que são focadas em resultados, elas são bons líderes. E uma última escola diz que as pessoas que têm uma capacidade melhor de se relacionar são boas líderes. São 4 escolas distintas. E eu e você encontramos esses modelos de liderança em várias corporações, em vários locais, até mesmo no nosso relacionamento dentro da igreja. Nós encontramos pessoas que têm certas facilidades em algumas áreas. Você já viu pessoas que muitas vezes conseguem lidar tão bem com programas, com projetos? Outras pessoas lideram tão melhor quando se está diante de buscar resultados. Isso acontece em todos os lugares. Mas Jesus, ele tem um modelo diferente. Na verdade, o modelo de Jesus engloba todos esses aspectos. Mas Jesus, a vida de Jesus, a liderança de Jesus, ela tem um degrau acima. A liderança de Jesus, ela é baseada na liderança de servo. Jesus, nessa história, Jesus, ele faz um relato para mim e para você. A Bíblia diz que chegou diante dele, aproximou-se dela, os filhos de Zebedeu, junto com a sua mãe. E a sua mãe chegou para Jesus e falou: Jesus, eu estou sabendo, meus filhos estão me dizendo que o Senhor vai inaugurar um novo reino. Os meus filhos estão me dizendo que o Senhor vai ser rei e que as pessoas todas vão vir para servir ao Senhor, porque o Senhor vai ser rei. E Jesus, ele naquele momento era interpelado, porque os filhos de Zebedeu queriam se tornar líderes, ao ponto dessa mulher falar ao Senhor: olha, Jesus, que um filho meu vinha se sentar à sua direita e outro à sua esquerda. E nós encontramos, meus amigos, meus irmãos, tanto isso de uma maneira tão latente no nosso dia de hoje. Quantas pessoas querem se aproximar de pessoas que têm algum cargo de liderança? Algumas pessoas que muitas vezes têm algum tipo de autoridade, e essas pessoas querem se aproximar dessas pessoas. Por quê? Porque elas querem ter algum benefício do poder. E aí Jesus, ele chega para esses discípulos,
Depois de que essa notícia chegou no ouvido dos outros discípulos, imagine você, o que aconteceu, quem sabe, né? Um discípulo chegou para Pedro e falou: Pedro, olha o que você está vendo, o que está acontecendo? Olha, você está percebendo o que acabou de acontecer? Olha lá, a mãe dos discípulos, desses dois discípulos, chegaram e pediram a Jesus uma oportunidade para que eles pudessem sentar, um do lado e o outro do outro. Olha para você ver. E naquele momento talvez aconteceu uma confusão, talvez os discípulos ficaram indignados com aqueles dois rapazes, mas Jesus trouxe uma lição tão importante, e isso nós podemos dizer como sendo a base da liderança de Jesus. A liderança de Jesus, ela tem uma base, e a liderança da base de Jesus é o serviço. Jesus, ele é conhecido como líder servo, e através dessa liderança de Jesus, vários e vários livros foram escritos. Eu descarto para você um dos livros, é o Monge Executivo. O Monge Executivo, ele faz justamente essa abordagem da liderança de Jesus como servo. Mas Jesus, ele traz para mim e para você, como é que essa liderança de servo ela acontece? A liderança de servo não é aquele que assume a liderança e ele bate a mão na mesa. Falar em mão na mesa, eu vou contar para você depois do episódio que aconteceu comigo. Mas Jesus, ele vem ensinar que o líder servo é aquele que sacrifica em favor dos seus liderados. Jesus, ele entendia que a posição dele, ele havia pessoas na qual ele estava preparando 12 discípulos, preparando para que esses discípulos pudessem dar continuidade à sua obra. E Jesus, ele fala: olha, você quer ser grande? Você quer ser um líder? Você quer influenciar pessoas? Você quer marcar essa geração? Só existe um caminho. Só existe um caminho para que você possa ser esse líder. O modelo que Jesus ensina para mim e para você é o modelo do servo. Aqui, olha para você ver o que diz no versículo 27: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Na política, nós entendemos que todas as pessoas, quando elas desejam assumir um cargo político, o desejo dessas pessoas, deve ser, dentro de uma teoria, de servir a nação, de servir o Estado, de servir o município. É claro que nós não podemos generalizar. É claro que nós sabemos que existem pessoas hoje que estão desempenhando um cargo político, um cargo público, pessoas hoje que foram eleitos pelo voto popular para que elas pudessem exercer algum tipo de liderança. É claro que muitas dessas pessoas, o interesse deles é de servir as pessoas, é de servir o município. Mas nós também entendemos que a oportunidade de servir o município, de servir o Estado, de servir a nação, isso traz algum tipo de benefício. E muitas pessoas, elas entram justamente nesse cargo público não com este intuito de servir a vida de pessoas, muitos com o intuito de se beneficiar. Então, nós temos que entender que liderança baseada nos princípios de Jesus é uma liderança diferente da liderança que eu e você muitas vezes vemos. Eu disse para você a respeito de um acontecimento. Eu, há mais de 20 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira profissional como representante, na época eu era vendedor, eu lembro que eu tinha um gerente, e esse gerente, ele era um cara, digamos hoje, muito estressado. Você conhece gente estressada, né? Gente que qualquer coisa ela faz uma tempestade. E eu tinha um gerente assim.
E eu lembro que todas as vezes que eu tinha que ir na empresa, você sabe quando o seu estômago fica gelado, meu amigo, eu lembro que eu pegava um ônibus para me chegar na empresa e todo aquele percurso, parece que meu estômago tinha uma pedra de gelo. Eu ficava com o meu estômago gelado, com medo de encarar aquele homem. Em todo momento, em todo percurso, eu ia ensaiando o que eu ia falar com ele. Se ele me perguntasse uma coisa, eu ia responder outra. Meu amigo, era uma situação tão delicada, era tão difícil. E o que mais me apavorava é que esse meu líder, esse meu gerente, todas as vezes que ele ficava nervoso, a primeira coisa que ele fazia, ele dava tapão na mesa. Aquilo ali, imagine 20 anos atrás, aquilo ali, meus cabelos eu acho que não existem mais, de tanto tapa na mesa que eu ouvi. E foi assim um momento tão complicado que nós vivemos, porque tudo dele era bater na mesa. Você já teve com pessoas desse jeito? Você já teve líderes desse modo? Ou você é um líder? Quero te dizer que líderes que utilizam da força, do grito, de coagir as pessoas, essa liderança, ela não pode existir mais. Uma liderança dentro do mundo corporativo, nós dizemos que é uma liderança já fora de moda, uma liderança que ela não traz crescimento à vida das pessoas. E Jesus, ele traz para mim e para você esse modelo. Jesus, ele é o líder servo. Jesus, ele é o líder servo porque ele sacrifica em favor dos seus liderados. E aqui tem uma linha tão tênue, sabe? Isso eu e você temos que ter muito cuidado, porque existe um ditado que diz: você quer conhecer uma pessoa, dá poder para essa pessoa, dá liderança para essa pessoa. Existe uma linha tão tênue entre você ser um líder influente ou você se tornar um líder egoísta. Porque muitas vezes quando você recebe algum tipo de liderança na sua vida, algum tipo de capacidade de influenciar pessoas, ou você vai se tornar uma pessoa que vai pensar no bem das pessoas, você vai pensar em como você pode fazer para influenciar a vida de pessoas, como você pode fazer para que pessoas possam crescer com a sua liderança. Ou você pode fazer com que o seu coração venha encher de tanto orgulho, e esse orgulho ele destrói uma liderança. Eu lembro há muitos anos atrás um relato de um pastor, de um homem tão conhecido, de um homem que pregou praticamente no mundo inteiro. Eu lembro que eu era pré-adolescente, devia ter meus 10, 11 anos. Eu lembro que na minha casa, no sábado pela manhã, minha mãe colocava para que a gente pudesse assistir a mensagem desse homem. Esse homem se tornou um homem tão influente. Mas um dia, esse homem ele conta um testemunho de que ele chegou em um estádio de futebol e ele viu uma multidão tão grande, tantas pessoas lá para ouvir. E em um momento o coração daquele homem se encheu de um orgulho. Passou no coração dele uma pergunta: o que Deus faria se ele não estivesse naquele tempo pregando a palavra? O que Deus faria se ele não estivesse naquele tempo sendo um evangelista? E a história desse homem foi de uma montanha, um buraco tão profundo, e ele caiu, e foi uma situação tão constrangedora. Então, sabe, você como líder, Deus te colocou em lugares estratégicos, Deus te colocou com a capacidade de liderar. Guarde o seu coração, não permita que nenhum tipo de orgulho, nenhum tipo de vaidade venha tomar conta da sua vida. A Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso,
Não permita que o orgulho ele venha tomar conta do seu coração. Não permita que essa vaidade venha tomar conta do seu coração. Não permita, mas que você possa ser um líder servo como foi Jesus. Que você possa olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Existem dois pedidos que eu faço diariamente ao Senhor nas minhas orações. Existem duas coisas que eu peço ao Senhor todos os dias. Eu peço ao Senhor sabedoria e eu peço ao Senhor amor. Eu acredito que uma vida em sabedoria e uma vida em amor, ela é capaz de fazer com que a vida de Deus ela venha se manifestar através das nossas vidas. Que o seu coração possa desejar essa oração, Senhor, me dar amor. Que você possa, nesse cargo de liderança, seja na sua empresa, seja na sua casa, seja na igreja, seja na sua comunidade, que o seu coração possa desejar, você venha ser uma pessoa influente, mas você venha liderar como servo, que você possa sacrificar em favor da vida dos seus liderados. Esta é a primeira e talvez a mais marcante atitude da liderança de Jesus. O segundo ponto, no que tange às atitudes da liderança de Jesus, queria te convidar para abrir lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, nós vamos encontrar a segunda marca da atitude da liderança de Jesus. Mateus 11, versículo 29, a Bíblia diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A liderança de Jesus, ela era baseada na humildade. Jesus, ele era humilde. E como nós precisamos de líderes humildes, como nós precisamos de pessoas que venham ter a compreensão exata de quem elas são, porque uma pessoa que é humilde, ela entende na verdade quem ela é. Jesus, ele era humilde porque Jesus, ele compreendia, ele entendia a sua identidade. Uma vida sem identidade é muito triste. Jesus, ele foi um líder humilde porque ele sabia, conhecia quem ele era. Uma pessoa, quando ela não conhece quem ela é, ela tem uma necessidade tão grande de uma autoafirmação. Ela precisa passar pelos lugares, e nesses lugares elas têm uma necessidade de dar um grito tão grande, mostrando quem ela é, uma necessidade tão grande de se impor diante das pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não compreendem quem elas são. Muitas vezes são pessoas que são tão marcadas, tão machucadas pela vida, e pelo fato de estarem tão machucadas, elas machucam as outras pessoas. Pessoas que muitas vezes têm dificuldade de se aceitar, de aceitar o outro. Jesus, ele foi um líder sério, mas Jesus, ele foi um líder humilde. Jesus, ele foi um líder humilde, porque Jesus foi um líder doador. Sabe, nós muitas vezes percebemos tantos líderes, tantas pessoas nas empresas. Nós vemos muitas vezes pessoas que muitas vezes ocupam lugares de liderança, mas muitas vezes por essa dificuldade de entender quem ela é, de entender que a Bíblia diz que nenhuma liderança ela é dada se no céu não for dada primeiro. Então, se Deus te colocou como líder, se Deus te deu a capacidade de liderar, se você hoje dentro da sua empresa, você é uma pessoa relevante, eu quero te dizer,
Não foi o seu chefe que te colocou lá. Nada é dado para mim e para você se do céu não for dado primeiro. Você foi colocado naquele lugar porque você é uma influência. Deus ele vai te usar como influência naquele lugar. Então você não precisa ter medo, você não precisa se sentir ameaçado. Quantas vezes, quando nós estamos em cargos de liderança e talvez no corredor da empresa aparecem pessoas com uma visão diferente, pessoas talvez que falam bem, pessoas muitas vezes que têm uma visão mais ampla do negócio, pessoas muitas vezes que têm uma estratégia, pessoas muitas vezes que têm um resultado, pessoas muitas vezes que têm um carisma, e muitas vezes como líder nós nos sentimos ameaçados, com medo de perder o nosso posto. Não precisa, sabe? Se Deus te colocou lá, Ele vai te manter lá até o último dia da vontade dEle. Se você, sabe, faz as coisas do modo que tem que ser feito, se você entende o seu papel naquele lugar, não tenha medo, faça o seu melhor, mas não se sinta ameaçado. Você vai ficar neste lugar até o dia que o Senhor quiser que você fique. Quando acabar o tempo, acabou mesmo. E aí Deus ele tem outras coisas para você. Uma pessoa que é humilde, ela não tem uma visão de uma visão do eu, uma visão da minha vontade, uma visão do meu desejo. Não. Uma pessoa humilde, ela entende que como igreja nós trabalhamos ou nós nos movemos como um organismo. A Bíblia fala que a igreja ela é o corpo de Cristo. Eu e você fazemos parte do corpo de Cristo. E olha, dentro de uma mão eu tenho 5 dedos, e eu sei que se eu perder um dedo, esse dedo vai fazer falta. Eu sei que se eu perder 2 dedos, não vai fazer falta. Mas eu tenho que entender que esse dedo aqui, menorzinho, ele é tão importante. Esse dedinho aqui, ele ajuda para me pegar, para me segurar as coisas. Você muitas vezes pode se ver dentro do corpo alguma pessoa tão pequena. Sabe, quero te dizer que você é muito importante. Eu quero te dizer que dentro do plano de Deus, você é muito importante. Você foi colocado nesta vida, neste lugar, nesse tempo, para que você pudesse marcar esse tempo. Então, sabe, que você possa ter esse coração humilde. Você que é líder, que você possa ter essa visão não sua, não uma visão única, não uma visão baseada naquilo que você pensa, naquilo que você quer, naquilo que você acha que é o melhor, mas que você possa olhar como um corpo, como um organismo. O organismo ele é composto de diversos membros, e é assim que Jesus olha para mim e a você. Então Jesus, ele foi um líder excepcional, porque Jesus ele foi servo. Jesus ele foi um líder que marcou a sua época e marca até hoje, porque Jesus foi um líder humilde. E o terceiro aspecto que faz com que a vida de Jesus, a liderança de Jesus venha a ser marcante, é que Jesus ele era um líder que orava. Jesus ele era um líder que orava. Jesus ele orou para escolher os seus 12 discípulos. Jesus ele orou com os seus discípulos. Jesus ele orou sozinho. Jesus ele orou num momento de contentamento, de felicidade. Mas Jesus também orou naquele momento mais difícil, lá no Getsemane, quando o seu suor escorria como lágrima, como sangue. Jesus, a liderança de Jesus, ela é marcada por uma vida de oração. Você líder, você influente, você que é profissional liberal, você que é empresário, você que tem um cargo na sua empresa, ou você que é um profissional mesmo, eu quero te dizer que você
tem tudo para que você possa marcar por onde você vai passar. Jesus, o segredo da vida de Jesus é que Jesus, ele orava. Jesus, ele tinha um relacionamento com o Pai. Jesus entendia a importância de orar, a importância de viver uma vida de relacionamento com Deus. Eu quero te convidar, sabe? Hoje nós temos um triste hábito. Tenho certeza que você talvez nesse momento está me vendo, tenho certeza que você está me vendo aí pelo seu celular. Talvez outros pelo computador, mas acredito que a maioria pelo celular. E esse aparelho que é tão importante hoje, esse aparelho hoje que às vezes quando você sai de casa e você esquece ele, parece que está faltando a sua cabeça, a cabeça ficou dentro de casa. Mas nós temos hoje uma situação tão complicada que muitas vezes nós colocamos o celular do lado da nossa cama. E aí, a grande maioria das pessoas, a primeira coisa que a pessoa faz é pegar o celular, vai lá para o WhatsApp, vai lá para as redes sociais, e muitas vezes nós não paramos e nós não oramos. Eu queria, sabe, convidar a você, que você mudasse a sua postura. Hoje pela manhã, lá na minha casa, a minha esposa do meu lado, eu falei com ela: Paula, me dá o celular aí. Ela: ora primeiro. E quantas vezes parece que nós saímos do ar, e muitas vezes nós acordamos com uma preocupação no nosso coração, com um projeto que nós temos que fazer, com algo que nós temos que responder, e o que acontece? Nós esquecemos, ou nós não fazemos a coisa mais importante. A coisa mais importante para um líder é orar. A coisa mais importante para uma pessoa que deseja influenciar uma geração é orar, é relacionamento com Deus. Então que você possa ter esse relacionamento com Deus. Olha para você ver o que diz em Lucas, no capítulo 6, no verso 12. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no verso 12, diz: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Naquele dia, Jesus, ele subiu ao monte para orar sozinho, porque no outro dia, Jesus, como um exímio gerente de recursos humanos, ele deveria escolher os seus 12. Então Jesus, ele subiu lá no monte, ele falou com o Pai: Pai, eu preciso escolher homens que venham dar continuidade àquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. E ele orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele orou a noite inteira, e no outro dia ele escolheu aqueles homens. Sabe, você que talvez precisa tomar decisões na sua vida, amanhã, terça-feira, você precisa tomar uma decisão. Eu quero te convidar: não tome nenhuma decisão sem buscar o Senhor primeiro. Fale com Ele, coloque diante dele aquilo que está te preocupando, coloque diante dele, sabe, todas as possibilidades que você está vendo. Talvez você precise abrir um negócio, talvez você está pensando em abrir um negócio, talvez você está precisando investir em alguma coisa. Busque do Senhor a direção, e Ele tem isso para você. Jesus, ele foi um líder excepcional, porque ele foi servo, porque ele foi humilde, porque ele orava. E o quarto aspecto, a liderança de Jesus, ela foi uma liderança de reprodução. Olha para você ver Mateus, no capítulo 28, Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 18, a Bíblia diz: e chegando-se Jesus falou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A liderança de Jesus, ela incentivava
a reprodução. Ela incentivava que aqueles 12 discípulos, eles viessem impactar a vida de outras pessoas. A liderança de Jesus era uma liderança que incentivava. A liderança de Jesus era uma liderança que fazia, que motivava esses discípulos a fazerem aquilo pelos qual eles foram chamados. A liderança de Jesus, ela impactou aqueles 12 homens, e esse impacto fez com que eu e você hoje, 2000 anos depois, nós pudéssemos ser influenciados por isso. Você está entendendo isso? A liderança de Jesus, ela não é uma liderança fechada em si mesma. A liderança de Jesus não é algo que eu e você aprendemos para que nós possamos viver e nos tornar melhores cidadãos, para que nós possamos nos tornar melhores maridos, não é para que nós possamos nos tornar melhores pais, não. É claro que tudo isso acontece porque Jesus tem princípios de sabedoria para mim e para você. Mas a liderança de Jesus é uma liderança que olha para frente. A liderança de Jesus, ela olha a vida de pessoas. A liderança de Jesus, ela olha em você um potencial homem que vai mudar a história de outras pessoas. Você está entendendo isso? Deus, ele olha para você como uma pessoa que vai mudar o destino de outras pessoas, e esta outra pessoa, ela vai mudar o destino de outra. Isso é muito profundo, meu amigo. Isso é muito profundo. Isso é muito lindo. Eu e você, nós temos hoje, a capacidade de, através do Espírito Santo, de transformar o destino de outras pessoas. Porque a liderança de Jesus, ela é essa liderança que olha para frente, essa liderança que deseja tocar a vida de pessoas, sabe? Você talvez está lá na sua empresa, e você olha e você fala, lá na minha empresa eu não falo nada, na minha empresa parece que as pessoas nem me conhecem, eu trabalho numa empresa tão grande, parece que eu entro lá às 8 da manhã, a única pessoa que me conhece é meu cartão, e agora nem é cartão, agora é digital, quando eu coloco minha digital lá, eu não falo com ninguém, eu me relaciono com ninguém. Olha, eu quero te dizer, Deus te colocou naquele lugar, e naquele lugar, sabe, com o modo que você é, que você possa orar ao Espírito Santo, orar ao Senhor, Senhor, faça com que a minha vida, mesmo que eu não venha a ser chefe, mesmo que eu não seja gerente, mas no meu cargo, que eu possa tocar a vida de pessoas, sabe? Existem tantas pessoas precisando ser tocadas, sabe? Existem tantas pessoas que muitas vezes, sabe, vão para aquele lugar trabalhar, e ela deixa dentro de casa tanta angústia, tanta preocupação, ela precisa ouvir uma palavra diferente na vida dela. Seja essa pessoa. Jesus, a liderança de Jesus, ela motiva a mim e a você a olhar para frente, a olhar a vida de pessoas, a tocar a vida de pessoas. Faça assim. A liderança de Jesus, ela é baseada no serviço. A liderança de Jesus, ela é baseada na humildade. A oração de Jesus, a liderança de Jesus é baseada na oração. A liderança de Jesus, ela é baseada no processo de multiplicação, de tocar outras pessoas. Mas a liderança de Jesus também é um garimpeiro que procura ouro na vida dos outros. Vou repetir. A liderança de Jesus é como um garimpeiro que procura ouro em outras pessoas. Jesus tinha a capacidade de olhar para os pecadores e sonhar com eles como pessoas santas. Jesus mostrou que através do discipulado pode pegar homens comuns e transformá-los em homens extraordinários. Aqui você tem a capacidade, você pode, através do toque de Jesus na sua vida,
você pode marcar essa geração, você pode se tornar uma pessoa extraordinária. Jesus, ele disse que obras maiores nós faríamos. Olha para você ver como é que Jesus, ele motiva, como que Jesus, ele faz com que eu e você venhamos a ter motivos de ter essa expectativa. Sabe, quando eu olho para a minha vida, eu sou um milagre de Deus. Por tantos e tantos anos, eu tive situações de tantas, aos meus olhos, talvez dentro de um contexto de mundo, poderia dizer que tantos fracassos na minha vida. Há um período da minha vida, eu saí do Brasil, eu fui lá para a Itália, porque aqui no Brasil eu achava que eu não tinha condição de ter trabalho, de conseguir suprir as necessidades da minha família, e eu fui lá para o outro lado do Atlântico, e lá eu fiquei um período, e lá as coisas não deram certo, e eu voltei para o Brasil, voltei assim com uma dor tão grande, situações tão complicadas, voltei tão frustrado, eu voltei assim, me senti um homem tão derrotado, um homem tão fracassado. Mas Jesus, ele faz milagre nas nossas vidas, e Jesus, sabe, ele olha para você. Eu não sei como é que você caminhou até hoje. Talvez você olhe para você e você vai dizer: você não conhece a minha vida, você não sabe que eu já fiz isso, você não sabe que eu tomei essa escolha, que eu fiz essa escolha errada na minha vida, você não sabe que eu não sei, que eu não sou um cara tão inteligente, você vai ver que eu não sou um homem, um cara tão bem sucedido, um cara tão bom de lidar. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele olha para você, ele te vê como um ouro, ele vê você como um diamante. O diamante, antes de ele se tornar esse diamante, ele é um carvão bruto. Talvez você é esse carvão bruto, mas se você se colocar nas mãos de Jesus, ele vai trabalhar na sua vida. E eu tenho certeza, eu tenho plena certeza, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu tenho plena certeza que as coisas que vão acontecer na sua vida, você vai dizer, como eu digo hoje: eu sou um milagre. Sabe, Jesus, ele quer fazer isso para você. Jesus, ele é um líder excelente, porque esses 12 discípulos, 11 deles eram homens que talvez eu e você, se tivéssemos que escolher, talvez nós não escolheríamos esse homem. Talvez o único homem que nós escolheríamos, a história diz, os historiadores dizem, que Judas, ele era o homem mais culto no meio daqueles 12 discípulos. Talvez, se chegasse o currículo de Judas, nós iríamos contratar Judas, e os outros 11 nós iríamos rasgar o currículo deles. E o que aconteceu com Judas? Judas foi o homem que traiu Jesus, e os 11 discípulos, eles completaram uma obra que eu e você somos resultado disso até no dia de hoje. Então Jesus, ele olha para você, e ele olha em você uma pepita de ouro que vai ser agente de Deus para transformar a vida de pessoas. Outro aspecto da liderança de Jesus é a liderança baseada em conhecimento. Jesus, ele conhecia a palavra, tanto é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando Jesus ele foi tentado, ele venceu o inimigo através da palavra. Jesus, ele era um homem de conhecimento. Jesus, ele tinha uma capacidade de transformar todos os princípios da lei para algo prático. Nós encontramos isso em Mateus, no capítulo 5, quando Jesus ele começa a relatar a respeito das bem-aventuranças, e nós vemos isso no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus,
O que Jesus está fazendo? Jesus, ele pega alguns pontos importantes da lei judaica, da lei mosaica, e ele pega todos aqueles princípios e traz para que aqueles homens naquela época eles pudessem entender qual que deveria ser o modo que eles deveriam caminhar, que eles deveriam se relacionar. Jesus, ele utilizava parábolas para ensinar as pessoas. Ele utilizava aspectos tão naturais, aspectos que as pessoas tinham relação diária. E Jesus pegava todo esse cenário, todo esse contexto, e ele transformava em ensinamento, ele transformava em uma mensagem, ele transformava em um conhecimento para a vida dessas pessoas. Então Jesus, ele tinha algo para ensinar a vida das pessoas. E o mais fascinante que eu acho na vida de Jesus é que Jesus, ele se relacionava com todas as pessoas. Nós encontramos nas Escrituras Jesus se relacionando com os fariseus, com os religiosos da época. Nós vemos Jesus se relacionando com prostitutas. Nós vemos Jesus se relacionando com escravos. Jesus se relacionando com soldados. Então Jesus, ele tinha um repertório tão grande. Jesus, ele conseguia conversar, ele tinha conteúdo para se relacionar com as diversas esferas daquela sociedade. Isso traz para mim e para você um desafio. Nós precisamos ser relevantes, e uma das ferramentas tão importantes no que tange a relevância é o conhecimento. Por isso que eu, sempre que posso, incentivo as pessoas a estudarem, incentivo as pessoas a lerem a Bíblia, incentivo as pessoas a aprenderem coisas novas, porque não é que o conhecimento ele vai fazer com que você venha se tornar um mestre, um doutor. Não. O conhecimento vai te dar a oportunidade de você chegar na vida de pessoas, e quando você chega na vida de pessoas, com a sua vida, com o seu testemunho, você vai tocar essa pessoa. E como nós falamos, sobre o aspecto de reprodução, você vai tocar a vida de pessoas. O último aspecto da liderança de Jesus, nesses 7 pontos que nós falamos, está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 1. Mateus, capítulo 24, verso 1. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para que lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No capítulo 24 de Mateus, depois você vai ler o capítulo 24, o capítulo 25, Jesus está falando a respeito dos princípios das dores. Jesus está falando sobre a grande tribulação. Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a necessidade de ser vigilante e a respeito da vida eterna. Por que eu quero te dizer isso? Porque Jesus, ele apresentou para os seus discípulos uma visão. Jesus, ele apresentou aos seus discípulos uma visão. E você, como líder, como uma pessoa que capacita a vida de pessoas, que influencia pessoas, é importante que você possa entender, que é importante que você possa passar a visão para as pessoas. Quantas pessoas vão para uma empresa e elas vão para aquela empresa e a única coisa que elas acham que elas estão fazendo naquela empresa é trabalhando para ganhar dinheiro? Não é assim. Você pode ser mais relevante. É importante que as pessoas venham entender a visão. É importante que as pessoas possam entender aquilo que muitas vezes os olhos naturais não conseguem ver. Você sabe, como líder, talvez você é um líder de departamento na igreja,
Existem pessoas, sabe, que você está liderando. Passe para a pessoa a visão. O que é visão? A visão é você falar dos seus sonhos, é você falar dos seus projetos, é falar, sabe, por que você está fazendo desse modo, por que você está tomando essa direção, porque você deseja chegar naquele outro ponto. Tantas pessoas, muitas vezes, elas estão sendo lideradas, mas elas não sabem para onde ir, elas não sabem que direção que vai tomar. Jesus, ele foi um líder tão excepcional, porque Jesus, ele comunicava a visão, Jesus comunicava o projeto dele, Jesus, ele comunicava o propósito dele. Então que você possa ser esse líder. Jesus, ele foi um líder excelente, porque Jesus, ele foi servo. Jesus, ele foi um líder excelente, porque Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele foi um líder maravilhoso, porque Jesus, ele orava para tomar decisões. Jesus, ele foi um grande líder, porque ele olhava para frente. Jesus, ele tinha uma visão de resultados. Jesus, ele via milhares e milhares de pessoas sendo transformadas, sendo salvas. Jesus, ele olhava nas pessoas. Ele era um garimpeiro que olhava qualidade na vida das pessoas. Por mais que os olhos naturais não conseguiam ver, Jesus, ele olhava isso. Jesus, ele liderava com conhecimento, e Jesus, ele comunicava a visão. Eu quero, nesse segundo encontro nosso, agradecer a Deus, e o meu desejo é que tudo aquilo que nós estamos falando sobre liderança, que isso possa entrar no seu coração, que você possa sempre lembrar que você foi colocado nesse mundo para influenciar a vida de pessoas, e o modelo é Jesus. Jesus, ele foi um líder servo. Jesus, ele foi um líder humilde. Jesus, ele orou. Jesus, ele olhava para frente. Jesus, ele amava pessoas. Jesus, ele tinha conhecimento. Jesus, ele comunicava a visão. Que você possa ser esse líder, meu irmão, meu amigo, minha amiga, na sua empresa, na igreja, na sua casa. Que você possa ser esse referencial da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te agradecemos por esse nosso segundo encontro, por essa oportunidade que tivemos de estar compartilhando a Tua palavra na Tua igreja, com os nossos amigos e irmãos, que a Tua palavra possa penetrar esses corações, que essas vidas possam ser tocadas, ó Deus, pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos ajuda a sermos líderes melhores, a pessoas que venham influenciar, ó Deus, por onde nós passamos. Guarda o nosso coração de todo orgulho, guarda o nosso coração de todo egoísmo, que possamos ser simples, que possamos ser humildes, que possamos ser servos. Te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Quero te agradecer e te convidar que na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente às 20 horas. Vamos fechar essa matéria sobre liderança. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora os aspectos da vida de Jesus e nós vamos trazer para o nosso cotidiano. Como é que eu e você podemos influenciar pessoas baseados nos princípios, nos ensinamentos de Jesus, e influenciar a vida de pessoas. Que Jesus te abençoe, que você possa ter um restante de semana tão pleno da presença de Deus. Deus tem uma bênção para você. Seja esse líder na mão do Senhor. Que Deus te abençoe. Uma boa